O que era para ser uma rápida campanha de 3 dias ou 2 semanas na Ucrânia se transformou em um verdadeiro pesadelo para a Rússia, que já enfrentou 3 anos e meio de conflito. A estratégia do presidente Vladimir Putin, que parecia promissora no início, agora é uma luta brutal por números. Apesar de ter começado a guerra com um dos maiores arsenais de tanques, veículos blindados, artilharia e até aviões do mundo, a Rússia logo se vê em uma posição crítica. Enquanto Putin aposta em uma guerra de atrito, os dados revelam uma realidade alarmante. A perda de equipamentos militares está ocorrendo em um ritmo preocupante, com especialistas prevendo que, se continuar assim, a Rússia poderá ficar sem veículos blindados e outros materiais essenciais até 2026. Vamos analisar quantos equipamentos militares a Rússia realmente perdeu e o que isso pode significar para o futuro da guerra na Ucrânia, além das geopolíticas globais. De acordo com um banco de dados chamado Oryx, que rastreia com precisão a destruição e os danos sofridos pelos equipamentos envolvidos no conflito, a Rússia havia perdido mais de 22.600 unidades até setembro de 2025. Isso é aproximadamente o dobro das perdas da Ucrânia. Desses números, cerca de 13.000 correspondem a veículos blindados, incluindo mais de 4.100 tanques danificados ou destruídos em um período de 42 meses. Esses dados refletem apenas o que pôde ser visualmente confirmado por imagens de satélite e monitoramento de drones ucranianos. O número real de perdas pode ser ainda maior, uma vez que tanques danificados ou destruídos são difíceis de ocultar. No início da guerra, a Rússia contava com cerca de 3.300 tanques em operação, todos modelos T-72, T-80 e T-90. Além disso, estimativas indicam que ela possuía entre 5.000 e 17.500 tanques em estoque, muitos dos quais herdados da era soviética e em várias condições de degradação. Desde 2022, a situação se agravou ainda mais, com relatos mostrando que a Rússia começou a sacar tanques mais antigos dos seus depósitos, incluindo os T-62, que logo estavam na linha de frente. A produção de novos equipamentos nunca foi realmente parada. Estima-se que a Rússia possa fabricar cerca de 250 tanques contemporâneos por ano. Contudo, à medida que o conflito se arrasta, a quantidade de tanques modernos disponíveis para a Rússia está diminuindo. Até agora, a Ucrânia tem pelo menos 1.500 tanques contemporâneos, enquanto os restantes dos armamentos russos são modelos mais antigos, utilizados como munição de canhão. Com a guerra progredindo, relatos de oposições em campo revelam que a Rússia agora utiliza até mesmo modelos tão antigos quanto o T-34, que remonta à Segunda Guerra Mundial. Isso ilustra a gravidade da situação. O país está sendo empurrado a usar relíquias do passado em um combate moderno e, por isso, a chance de vitória se torna cada vez mais distante. A queda de eficiência das forças russas é exacerbada, uma vez que estratégias de combate alternativas estão emergindo e a quantidade de veículos blindados diminui, tornando os restantes alvos fáceis para os drones ucranianos. A realidade é que, se nada mudar radicalmente, a Rússia poderá enfrentar uma grave crise de capacidade bélica em um futuro bem próximo. Enfrentando um dilema que pode ser difícil de reverter. Ao longo dos últimos 3 anos e meio, o que deveria ter sido uma campanha rápida na Ucrânia tornou-se um pesadelo prolongado para a Rússia. A estratégia do presidente Vladimir Putin parecia inicialmente infalível, mas o que se viu foi um entrave sombrio. A ideia de uma guerra rápida se transformou em uma batalha de desgaste, onde perder unidades militares se tornou alarmante. E, mesmo possuindo um dos maiores arsenais do mundo, a maquinaria de guerra russa encontra-se em um estado crítico. Imagine o cenário: mais de 22.600 unidades de equipamentos militares russos foram perdidas até setembro de 2025. Isso é quase o dobro das perdas da Ucrânia. No entanto, o que assusta os analistas é que não se trata apenas de números. As perdas incluem aproximadamente 13.000 veículos blindados, com mais de 4.100 tanques destruídos ou danificados em pouco mais de 3 anos. Esses dados são provenientes de fontes independentes e registros visuais, mas acredita-se que a realidade das perdas seja ainda mais devastadora. Quando a guerra começou, a Rússia tinha cerca de 3.300 tanques em serviço, todos modernizados. Porém, informações indicam que poderia haver até 17.500 tanques armazenados, heranças da era soviética, com muitos em péssimas condições. No entanto, as táticas de guerra mudaram rapidamente. Informes de maio de 2022 mostraram que a Rússia começou a retirar tanques mais antigos do armazenamento,
como os T-62. Perturbadoramente, alguns relatórios indicam que, em um momento, a Rússia já havia perdido 1.000 tanques, embora isso pareça uma subestimação em comparação com as perdas subsequentes. Com o passar dos meses, a situação se complicou. A produção de novos tanques, que era de cerca de 250 unidades ao ano, não foi suficiente para repor as perdas. Para complicar ainda mais, cerca de 3.100 tanques perdidos eram versões T-72, T-80 e T-90, com outros 500 não identificados. E a Ucrânia, por sua vez, contava com cerca de 1.500 tanques modernos, enquanto a Rússia se via obrigada a enviar tanques T-34, uma relíquia da Segunda Guerra Mundial, para a linha de frente em novembro de 2024. Assim, cada tanque perdido representa não apenas uma unidade de combate, mas um golpe na moral e na capacidade de defesa da Rússia. Enquanto isso, a Ucrânia se tornava cada vez mais audaciosa em suas táticas de combate, tornando a situação russa ainda mais insustentável. As perguntas que surgem são: até quando a Rússia pode sustentar essa guerra? E o que isso significa para a próxima fase do conflito? Resumo da parte anterior. Ao longo da guerra, a Rússia entrou em combate com cerca de 1.500 tanques modernos, enquanto o restante são modelos mais antigos, que estão sendo usados como carne de canhão. Em novembro de 2024, mais de 2 anos após o início do conflito, a Rússia se viu obrigada a desplegar tanques T-34, um modelo da Segunda Guerra Mundial, evidenciando a gravidade da situação. Texto: a necessidade de resgatar um tanque que é verdadeiramente uma peça de museu ilustra a crítica condição em que a Rússia se encontra. Após mais de 2 anos de conflito, as forças russas não têm escolha a não ser recorrer a equipamentos obsoletos. O estado atual do equipamento russo é alarmante, a qualidade é a melhor que conseguirão obter. Um estudo de importantes plataformas de análise militar revela que a capacidade de renovar os tanques da Rússia despencou de mais de 120 por mês no início de 2022 para apenas 35 em meados de 2025. E por que isso acontece? A resposta é simples. Dos mais de 5.000 tanques armazenados, os primeiros a serem chamados para combate estavam em melhor estado e precisavam de menos reparos. À medida que as perdas aumentavam, o que restava eram tanques mais antigos, que requeriam um nível de reparo muito maior. Esse cenário é ainda mais complicado pela crescente necessidade de gastar enormes quantias em materiais para as manutenções. Além disso, as táticas da Ucrânia para combater tanques se tornaram cada vez mais eficazes e implacáveis. A Rússia tem dificuldade em recuperar tanques danificados do campo de batalha para renová-los. A taxa de perda de tanques aumentou de forma irônica conforme o número de veículos diminuiu. Nos primeiros 6 meses de 2024, a Rússia perdeu cerca de 1.000 veículos blindados por mês, número que saltou para mais de 3.000 mensalmente ao longo do ano. O aumento nas perdas é explicado pela evolução das táticas ucranianas, que agora visam a destruição total dos tanques, ao invés de apenas danificá-los. Se pensarmos como se fosse uma vacinação, quanto mais veículos blindados e apoio de infantaria existem em uma área, menos eficaz será cada ataque drônico. Contudo, à medida que os tanques vão sendo eliminados, os que sobraram tornam-se alvos fáceis e a Ucrânia pode usar táticas mais ousadas para destruí-los. Mas a questão agora é: até que ponto a Rússia pode suportar essas perdas devastadoras? Qual será o próximo passo de uma potência que, ao invés de avançar, parece recuar para um passado pouco glorioso? Nos últimos 3 anos e meio, o que deveria ter sido uma rápida ofensiva na Ucrânia transformou-se em uma verdadeira armadilha para a Rússia. A estratégia do presidente Vladimir Putin, que inicialmente parecia ser uma vitória garantida, agora se concentra em uma guerra de desgaste. Pensava-se que a Rússia, com um dos maiores arsenais do mundo, tinha boas chances de vencer, mas surpresas vêm à tona. Há uma alarmante taxa de perda de equipamentos, levando alguns especialistas a crer que a Rússia pode ficar sem veículos blindados e armamentos essenciais, possivelmente até 2026. Agora, vamos aos números. O banco de dados Oryx, que monitoriza equipamentos destruídos em ambos os lados do conflito, revela que a Rússia perdeu mais de 22.600 unidades militares até setembro de 2025, quase o dobro das perdas da Ucrânia. Entre essas, cerca de 13.000 são veículos blindados, incluindo mais de 4.100 tanques danificados ou destruídos em 42 meses. O que impressiona é que esses dados refletem apenas o que pode ser confirmado visualmente.
Analistas acreditam que as perdas reais da Rússia são até maiores. E, considerando que a Rússia começou a guerra com aproximadamente 3.300 tanques em operação, o que resta está em uma situação crítica. Surpreendentemente, em maio de 2022, já era evidente que a Rússia estava retirando tanques mais antigos, como os T-62, de seus depósitos. Relatórios indicavam que a Rússia havia perdido 1.000 tanques, mas essa contagem era uma subestimação em comparação ao que viria depois. A Rússia nunca parou de produzir novos equipamentos, mas a situação é drástica. Estima-se que a capacidade de reciclar tanques caiu de 120 para apenas 35 por mês até meados de 2025, pois os primeiros tanques retirados estavam em melhor estado. Enquanto isso, a Ucrânia está contra-atacando com cerca de 1.500 tanques modernos, enquanto os restantes são modelos mais antigos, que estão sendo utilizados como carne de canhão. O uso de novas táticas de ataque se intensificou, fazendo com que as tropas russas enfrentassem não apenas um inimigo agressivo, mas também a deterioração de seu próprio poderio militar. Em 2023, a Rússia começou a adotar ataques em massa com pouco ou nenhum suporte de veículos blindados, resultando em perdas devastadoras. E há mais. A Rússia, em uma tentativa desesperada de mobilizar suas tropas, começou a utilizar bicicletas, Scouts, e até motocicletas da Segunda Guerra Mundial, como os T-34, que deveriam estar relegadas ao passado. Essa reviravolta na estratégia revela um quadro sombrio. Os equipamentos modernos da Rússia, como os tanques T-80 e T-90, estão longe de ser imbatíveis. Investigações revelaram que a armadura reativa, alardeada como revolucionária, pode não ser tão eficaz como afirmado, sendo alguns tanques encontrados com tijolos e recipientes vazios em vez de compensações adequadas. A realidade americana e sua crescente capacidade de utilizar táticas de combate modernas estão comprovando que os tanques russos são suscetíveis a novas formas de ataque, especialmente por drones que podem desferir ataques diretos em pontos vulneráveis. Portanto, a pergunta que fica é: a Rússia poderá sustentar sua ofensiva por muito mais tempo? Ou estamos assistindo à desfragmentação de uma das maiores forças armadas do mundo? Nos últimos 3 anos e meio, uma operação militar que deveria durar apenas 3 dias ou no máximo 2 semanas se transformou em um verdadeiro pesadelo para a Rússia. O que era para ser uma vitória relâmpago na Ucrânia se tornou um embaraço monumental. O presidente russo, Vladimir Putin, agora parece apostar em uma estratégia de desgaste puro em vez de uma ofensiva rápida. Mas o que muitos não percebem é que essa estratégia pode não levar a lugar algum. A quantidade de equipamentos do exército russo está sendo dizimada a uma taxa alarmante. Analistas acreditam que a Rússia poderá enfrentar a escassez de veículos blindados e outros equipamentos vitais em um futuro próximo, possivelmente até 2026. É importante observar os números. Segundo o banco de dados Oryx, a Rússia perdeu mais de 22.600 unidades de equipamentos militares até setembro de 2025, o que é aproximadamente o dobro das perdas da Ucrânia. Dentre essas, cerca de 13.000 foram veículos blindados, incluindo mais de 4.100 tanques danificados ou destruídos em 42 meses de combate. E esses números representam apenas o que pode ser confirmado visualmente através de imagens de satélite e vigilância de drones, indicando que as perdas reais provavelmente são ainda maiores. Mas como a Rússia chegou a esse ponto? De acordo com o relatório Military Balance de 2022 do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Rússia tinha cerca de 3.300 tanques em operação no início da guerra, principalmente os modelos T-72, T-80 e T-90. Embora houvesse expectativa de que eles pudessem contar com até 17.500 tanques armazenados. Muitos desses modelos estavam em condição precária. Para lidar com a situação, a Rússia começou a retirar tanques mais antigos, com relatos de que tanques T-62 estavam sendo enviados para a frente de batalha em 2022. E agora, 2 anos depois, os T-34, utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, estão sendo desenterrados. O que isso revela sobre o estado atual das forças russas? A verdade é que a qualidade do armamento russo não é tão impressionante quanto se acredita. Por trás da couraça dos tanques T-80 e T-90 está um sistema de armamento que pode ser vulnerável a ataques aéreos modernos. Acredita-se que alegremente a Rússia tem tolerado a corrupção, resultando em armamento de baixa qualidade. Esses tanques, supostamente impenetráveis, podem ter armadura fina onde menos se espera.
Além disso, a Rússia parece depender do seu tanque revolucionário, o T-14 Armata, que nunca viu combate. A propaganda afirmava que a produção seria em larga escala, mas não passaram de promessas vazias. Agora, a realidade é fria e dura. Após anos de conflito, a Rússia enfrenta uma escassez crítica de recursos. Imagine-se ouvindo o estrondo de um tanque se aproximando, mas o que fala é a realidade. Os drones ucranianos agora têm capacidade de atacá-los a partir de ângulos inesperados. O que acontecerá quando não houver mais tanques suficientes para enfrentar a pressão? As táticas de batalha russas mudaram para uma dependência crescente de unidades de infantaria, com veículos cada vez menos blindados nas linhas de frente. Essa mudança pode ser vista como um sinal de desespero. O que está em jogo agora mais do que nunca? A eficácia das forças armadas russas está em questão. Diante de tantos desafios, onde isso tudo levará a Rússia? A batalha pode estar apenas começando, mas os sinais são de que a verdadeira força não está apenas em números, mas na qualidade e na disposição de combate. E com a situação se agravando, a pergunta que fica no ar é: até quando a Rússia conseguirá manter essa fachada de poder militar? Nos últimos anos, a guerra na Ucrânia transformou-se em um verdadeiro dilema para a Rússia, que inicialmente esperava uma vitória rápida. O que começou como uma campanha de apenas 3 dias se arrasta por mais de 3 anos, e a situação está longe de ser favorável para Moscou. O presidente russo, Vladimir Putin, que apostou numa vitória rápida, agora se vê em um beco sem saída. Após um planejamento que parecia impecável, o que restou foi uma estratégia de desgaste. Embora a Rússia tenha entrado no conflito com um dos maiores arsenais de blindados do mundo, a realidade é que os equipamentos estão sendo destruídos a um ritmo alarmante. Algumas análises apontam que, com a atual taxa de perdas, a Rússia pode ficar sem veículos blindados até 2026. Poderíamos nos perguntar, será que isso realmente pode acontecer? De acordo com dados da Oryx, que monitora equipamentos danificados e destruídos, até setembro de 2025, a Rússia perdeu mais de 22.600 unidades de material militar, quase o dobro das perdas ucranianas. Desse total, cerca de 13.000 veículos são blindados, incluindo mais de 4.100 tanques. E isso é apenas o que foi visualmente confirmado. O número real pode ser ainda maior, uma vez que esconder um tanque destruído é uma tarefa complexa. Antes da guerra, a Rússia tinha cerca de 3.300 tanques em ativa, a maioria sendo os modelos T-72, T-80 e T-90. Mas com o passar do tempo e as estratégias, ficou claro que o número de tanques restantes não seria suficiente para sustentar operações ofensivas no futuro. Até mesmo os tanques mais antigos, como os T-34, que datam da Segunda Guerra Mundial, estão voltando ao uso. A que ponto chegamos quando um país precisa recorrer a veículos que parecem peças de museu? O cômico nesta situação é que os chamados tanques modernos, como o T-80 e o T-90, têm se mostrado menos eficazes do que prometido. Relatos indicam que a suposta proteção dos tanques contra ataques é, na verdade, um mero teatro. Com a corrupção tão comum na indústria militar russa, muitos veículos estão sendo enviados para o campo de batalha com deficiências sérias. Para piorar, a Rússia também depende de assistência externa. Um relatório da Reuters revelou que a Coreia do Norte tem fornecido até 100% dos projéteis de artilharia usados por algumas unidades russas. Imaginem só, a segunda maior potência militar do mundo dependendo de um país isolado e empobrecido para sustentar suas operações. Como isso pode afetar a moral das tropas? Com a guerra se intensificando, a Rússia teve que mudar suas táticas. Sem tanques suficientes, agora usa bicicletas e motocicletas para transportar soldados ao fronte. Enquanto, ao fundo, os drones ucranianos se tornam cada vez mais letais, aumentando exponencialmente as perdas russas. Será que essa mudança de estratégia será suficiente para reverter a maré a favor da Rússia? A cada novo mês, os relatórios de perda aumentam, e as condições para os soldados ficam cada vez mais difíceis. Se a Rússia continuar nessa trajetória, a situação será insustentável. Só o tempo dirá como essa guerra influenciará a geopolítica global e o futuro da própria Rússia. É um cenário de tensão e expectativa, onde cada movimento pode mudar o destino das nações envolvidas. A batalha na Ucrânia, que deveria ser rápida, se estendeu por mais de 3 anos.
As expectativas de um triunfo rápido por parte da Rússia, liderada por Vladimir Putin, se transformaram em um campo de desgaste. Em uma estratégia desesperada, o país apostou em uma guerra de atrito, contando com seu vasto arsenal, que incluía milhares de tanques e veículos blindados. Contudo, a situação é alarmante. A perda de equipamentos é tão significativa que alguns analistas prevêem que a Rússia poderá ficar sem veículos blindados até 2026. Estima-se que, até setembro de 2025, mais de 22 mil unidades de equipamento militar tenham sido perdidas. Desses, cerca de 13 mil eram veículos blindados, incluindo mais de 4 mil tanques, confirmados como danificados ou destruídos. A Rússia começou a guerra com aproximadamente 3.300 tanques em atividade, sendo uma combinação dos modelos T-72, T-80 e T-90. A produção de novos tanques não parou, mas a capacidade de repor as perdas é insuficiente. Embora oficialmente tenha um estoque de tanques, a qualidade destes veículos é questionável, e imagens de tanques obsoletos como o T-62 começaram a aparecer nas linhas de frente. Em meio ao desgaste, a produção de tanques contemporâneos está em queda, e a Rússia pode estar à beira de um colapso militar. Em 2023, a estratégia russa começou a usar ataques com ondas humanas, com pouca ou nenhuma proteção de veículos blindados, resultando em enormes perdas entre as tropas. Acredite ou não, uma das chaves do problema é o uso de munições de qualidade duvidosa. Os relatórios de inteligência indicam que, enquanto a Rússia usava cerca de 10 mil projéteis por dia, a produção nacional mal acompanhava esse ritmo. Em vez de um arsenal robusto, a Rússia começou a receber ajuda de um dos países mais isolados do mundo, a Coreia do Norte. Esses suprimentos, no entanto, são de tal qualidade que muitas das munições são ineficazes. A proposta da Rússia de compensar a qualidade com quantidade está desmoronando. Isso significa que, mesmo com um fluxo constante de armamentos, as tropas russas enfrentam um cenário onde a frustração e as baixas continuam a aumentar. O que ocorrerá se a produção interna não atender à demanda? A situação na batalha pela Ucrânia é uma lição amarga de como a arrogância pode transformar-se em fraqueza. As promessas de uma rápida vitória se tornaram um peso desproporcional sobre as costas da Rússia, e a pergunta crucial persiste: até quando essa estratégia de desgaste poderá ser sustentada? A situação atual da Rússia em relação à guerra na Ucrânia parece cada vez mais preocupante. O que começou como uma operação de curta duração se transformou em um conflito prolongado, e a Rússia se vê em uma posição delicada. O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu uma vitória rápida, mas agora parece que a estratégia da Rússia é uma guerra de desgaste, onde a quantidade pode ser a chave para a sobrevivência. Mas até que ponto essa estratégia é viável? Informações recentes mostram que a Rússia está perdendo um grande número de equipamentos militares. Até setembro de 2025, a Rússia havia perdido mais de 22.600 unidades, o dobro das perdas da Ucrânia. Desses, cerca de 13 mil eram veículos blindados, incluindo mais de 4.100 tanques danificados ou destruídos. Esses números, por si só, revelam um cenário alarmante sobre as capacidades do exército russo. Ainda mais preocupante é o fato de que a Rússia iniciou a guerra com 3.300 tanques ativos. No entanto, ao longo do conflito, a situação se deteriorou, levando a Rússia a retirar tanques mais antigos de seus estoques. Em um dado momento, até mesmo os tanques T-34, utilizados na Segunda Guerra Mundial, foram vistos nas linhas de frente. Isso significa que as forças russas foram obrigadas a utilizar equipamentos de qualidade inferior em um momento em que a guerra se intensificava. Outra questão crítica é a diminuição da produção e restauração de veículos blindados. A capacidade de reconfigurar tanques caiu drasticamente, e a Rússia agora está lutando para obter materiais para realizar reparos. Essa baixa capacidade de recuperação de equipamentos prejudica ainda mais a eficácia militar russa. Em 2024, o estado das Forças Armadas Russas foi avaliado com seriedade. Relatórios indicam que a Força Aérea da Rússia estava operando a menos de 75% de sua capacidade pré-guerra. A combinação da crise na aviação civil e militar só agrava a situação, pois a indústria militar não consegue atender às necessidades de manutenção e peças de reposição adequadas. Por que a Rússia, com todo o seu poderio, está enfrentando um colapso tão acentuado? Isso levanta questões inquietantes. Até onde Putin poderá ir? Poderá o exército russo sustentar essa guerra contínua,
ou os desafios se tornarão insuperáveis antes de 2026. A verdadeira capacidade da Rússia está longe do que a propaganda sugere, e enquanto a batalha se intensifica, o futuro desta guerra continua incerto. Nos últimos 3 anos e meio, uma campanha militar que deveria ser rápida e decisiva em território ucraniano se transformou em um verdadeiro labirinto para a Rússia. O que era para ser uma blitzkrieg eficaz se tornou um embaraço, e o presidente russo, Vladimir Putin, surpreso, agora pleia a estratégia de desgaste por números, buscando prolongar o conflito. Desde o início da guerra, a Rússia começou com um arsenal massivo de tanques, veículos blindados e aviões, mas a situação se deteriora rapidamente. Dados recentes mostram que a Rússia perdeu mais de 22.600 unidades de equipamentos militares até setembro de 2025. Em comparação, as perdas da Ucrânia são cerca da metade desse número. Mais de 13.000 desses itens são veículos blindados, incluindo mais de 4.100 tanques em apenas 42 meses. Mas essas são apenas as perdas confirmadas. A realidade pode ser muito pior, com analistas acreditando que os números reais podem ser 20% a 30% maiores. O que acontece quando uma potência militar começa a esgotar seu arsenal em um conflito prolongado? No início da guerra, a Rússia contava com cerca de 3.300 tanques em operação. Contudo, desde 2022, muitos dos mais antigos foram puxados do armazenamento, incluindo modelos da era soviética. Agora, com uma guerra em expansão, a Rússia recorre até mesmo a veículos históricos, como os tanques T-34, que foram essenciais na Segunda Guerra Mundial. Isso sinaliza um estado de emergência que precisa ser abordado. Enquanto a contagem dos tanques perdidos cresce, a produção interna não dá conta do recado. Estima-se que a Rússia possa fabricar cerca de 250 tanques modernos por ano, mas, mesmo após 4 anos de conflito, o país está lutando para manter sua força. Isso se agrava pelo fato de que os sobreviventes entre os seus veículos são aqueles que estavam em péssimas condições e precisaram de reparos extensivos. Além disso, o uso crescente de drones pelas forças ucranianas está mudando as regras do jogo. À medida que mais tanques são destruídos, as estratégias de ataque também evoluem, tornando os demais blindados mais vulneráveis, levando à perda de equipamentos essenciais. Um relatório devastador afirma que, se a Rússia continuar nessa trajetória, não terá tanques suficientes para realizar operações ofensivas efetivas além de 2026. As táticas de batalha mudaram drasticamente. Ao invés de blindados, o exército russo agora depende de métodos mais rudimentares, como motocicletas Scours, uma transição que deixa claro o desespero das tropas. Os sistemas de defesa aérea, como os S-300 e S-400, também estão se mostrando obsoletos. Desde o início do conflito, a Ucrânia causou enorme estrago, levando à destruição de mais de 340 sistemas de mísseis. E esses sistemas não mostraram eficácia contra as novas táticas ocidentais. Em um mundo em que os mísseis guiados estão se tornando cada vez mais imprecisos, a transformação da estratégia e da metodologia é essencial. É angustiante pensar, será que a Rússia conseguirá reverter essa maré de derrotas, ou a história é um ciclo sem fim de desgastes e perdas? Como se pode ver, a batalha pelo controle do céu se torna cada vez mais complicada. Nos últimos 3 anos e meio de um conflito que se pensou seria resolvido em questão de dias ou semanas, a Rússia se encontra em uma situação complicada. O presidente Vladimir Putin, que imaginou que a invasão seria uma vitória rápida e fácil, agora se vê obrigado a adotar uma estratégia de desgaste de números. No entanto, o que ele não parece perceber é que o arsenal da Rússia, um dos maiores do mundo em termos de tanques e veículos blindados, está sendo reduzido a uma velocidade alarmante. Desde o início do conflito, a Rússia já perdeu mais de 22.600 unidades de equipagem militar até setembro de 2025. Isso representa o dobro das perdas sofridas pela Ucrânia. Entre essas perdas, mais de 13.000 veículos blindados, incluindo 4.100 tanques, foram danificados ou destruídos em apenas 42 meses. Esses dados, que foram validados através de imagens de satélite e vigilância de drones, podem, na verdade, ser ainda maiores, já que a verdadeira extensão das perdas é difícil de esconder. Tendo começado com cerca de 3.300 tanques em operação ativa, entre versões melhoradas como os T-72, T-80 e T-90, a Rússia nunca parou totalmente de produzir novos equipamentos ou de restaurar antigos. Recentemente,
reportagens confirmaram que tanques mais antigos, como os T-62, começaram a aparecer na linha de frente, o que indica crescente necessidade de recursos. A cada perda, Rússia recorre a veículos mais antigos, e até tanques da Segunda Guerra Mundial, como o T-34, foram convocados para a batalha. A situação é desesperadora. A Rússia, ao que tudo indica, também está enfrentando uma crise de recursos humanos. Desde que a guerra começou, o país perdeu mais de 1 milhão de soldados e o impacto sobre a indústria militar é profundo. As estimativas indicam que a Rússia precisa de entre 160 mil a 400 mil trabalhadores e engenheiros para manter a produção, enquanto a idade média dos funcionários na indústria militar aumenta a cada dia, criando um ciclo vicioso. Mas como essa mudança de estratégia, de utilizar mísseis de precisão para armamentos menos eficazes, reflete a incapacidade da Rússia de sustentar uma guerra prolongada? Na verdade, é um sinal claro de que as opções de ataque se tornaram limitadas. A Rússia também está enfrentando um colapso em suas capacidades de defesa aérea, o que acaba comprometendo ainda mais suas operações. No entanto, mesmo com todas essas adversidades, a questão permanece: até quando a Rússia conseguirá manter sua presença no conflito, e o que isso significa para seu futuro? À medida que as perdas se acumulam, tanto em equipamentos quanto em pessoal, a resiliência russa é colocada à prova. O futuro do conflito não apenas moldará a Ucrânia, mas também redefinirá as dinâmicas globais de poder. Desafios e escolhas difíceis se acumulam para Vladimir Putin. O líder russo se encontra em um dilema: deve reduzir drasticamente as operações militares para preservar o que resta de seu equipamento ou manter o ritmo atual, arriscando uma exaustão total até 2026. A possibilidade de buscar um acordo de paz se torna uma opção, mas isso poderia minar ainda mais o poder interno que ele construiu, levando a uma possível saída de seu próprio sistema. Neste cenário desolador, as consequências podem ser devastadoras. A Rússia já enfrenta uma crise de recursos humanos alarmante. Com a perda de mais de 1 milhão de tropas desde o início do conflito, a guerra na Ucrânia se transforma em um dos confrontos mais letais do século XXI. A escassez de vida impacta diretamente a capacidade militar do país, cujo déficit de pessoal é estimado entre 160 mil e 400 mil trabalhadores e engenheiros. Esse quadro pode piorar ainda mais, dado que a média de idade dos trabalhadores da indústria militar se aproxima dos 45 anos, com apenas 16% tendo menos de 29 anos. Enquanto isso, a dependência de um amplo arsenal de equipamentos é constantemente desafiada por uma realidade econômica difícil. As receitas de petróleo e gás caíram 35% anualmente em meio ano, enquanto o gasto com defesa consome 40% do orçamento federal. Essa situação insustentável pressiona o governo a tomar decisões drásticas que podem determinar o futuro do conflito. A falha em prever a resistência ucraniana e a prontidão do Ocidente em apoiá-los trouxe consequências imprevistas. A cada passo, as forças russas subestimaram a capacidade de defesa da Ucrânia, que se fortaleceu com o apoio ocidental, prejudicando ainda mais a possibilidade de um avanço significativo. O que o espera em um futuro próximo? A Rússia terá forças suficientes para continuar ou se encontrará à mercê de uma realidade incerta? A guerra não é apenas uma questão de poder militar, mas uma luta por sobrevivência, um embate que transcende números e equipamentos. Você se pergunta: pode a Rússia se recuperar dessa crise monumentais ou os efeitos deste combate irão ecoar nas próximas gerações? Fique atento, pois as próximas decisões poderão mudar irremediavelmente o equilíbrio de poder na região. A situação na Rússia, 3 anos e meio após o início de um conflito que se esperava ser rápido, torna-se cada vez mais desafiadora. O presidente Vladimir Putin, que acreditava em uma vitória fácil, agora se vê preso em um embate prolongado de desgaste. Embora a Rússia tenha iniciado a guerra com um dos maiores arsenais de tanques e veículos blindados do mundo, o que não parece ser compreendido por Putin é que esse equipamento está desaparecendo a uma velocidade alarmante. Analistas sugerem que a Rússia pode se esgotar em equipamentos vitais, como veículos blindados, já em 2026. Para ilustrar, até setembro de 2025, a Rússia havia perdido mais de 22.600 unidades de equipamentos militares, cerca do dobro das perdas da Ucrânia. Desses, aproximadamente 13 mil eram veículos blindados, incluindo mais de 4.100 tanques danificados ou destruídos em apenas 42 meses. Estes números refletem apenas o que foi visivelmente confirmado por imagens de satélite e vigilância de drones.
Para entender a envergadura da crise, é essencial considerar que a Rússia iniciou a guerra com cerca de 3.300 tanques em operação. No entanto, à medida que as perdas aumentaram, a Rússia começou a retirar tanques mais antigos do armazenamento, que já datavam da era soviética. Imagens de tanques T-62 surgiram nas linhas de frente, evidenciando um desespero crescente. A produção contínua, estimada em cerca de 250 tanques contemporâneos por ano, não é suficiente para compensar as perdas maciças. Adicionalmente, estima-se que a Rússia perderá cerca de 3.100 tanques das versões T-72, T-80 e T-90. Para complicar ainda mais a situação, a Rússia agora precisa recorrer a tanques da Segunda Guerra Mundial, como o T-34, na tentativa de manter alguma presença no campo de batalha. A qualidade do equipamento russo não é tão boa quanto propaganda sugere. Por exemplo, os famosos tanques T-80 e T-90, que foram amplamente promovidos como intransponíveis, apresentam falhas significativas de design, tornando-se alvos fáceis para os drones da Ucrânia. O nível de corrupção e desinformação que permeia o exército russo acaba exacerbando essa vulnerabilidade. Através de análise da situação, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ISS, previu que, se a Rússia não mudar seu curso e suas perdas continuarem no mesmo ritmo, ela não terá condições de realizar operações ofensivas eficazes além de 2026. O que se vê agora são táticas de batalha adaptadas, levando as tropas a atacar com apoio mínimo de veículos blindados, o que tem resultado em fracassos catastróficos. O uso de veículos sem proteção, como bicicletas Scouts, reflete a necessidade desesperada de manter as tropas em ação. No coração desta crise, a economia russa apresenta uma realidade alarmante. A idade média dos trabalhadores da indústria militar é de 45 anos, com apenas 16% abaixo de 29 anos. Além de perderem equipamentos, a Rússia enfrenta uma falta de mão de obra qualificada para substituir os combatentes perdidos, resultando em um ciclo vicioso. As receitas de petróleo e gás, que sustentam a economia, caíram drasticamente. As opções para Putin são difíceis. Ele pode optar por reduzir drasticamente as operações militares para preservar o que resta de seu equipamento. Ou continuar a luta feroz, arriscando a perda do pouco que ainda tem. Existe uma pergunta a ser feita: até onde Putin irá para manter a ilusão de poder antes que a Rússia entre em colapso? A resposta a essa questão poderá definir não apenas o futuro da guerra na Ucrânia, mas também o alinhamento geopolítico mundial nos anos seguintes. 3 anos e meio se passaram desde o que deveria ser uma rápida operação militar na Ucrânia. Agora, a Rússia se vê em uma situação complicada. O presidente russo Vladimir Putin, que inicialmente parecia ter um plano sólido para dominar o país vizinho, agora aceita a dura realidade de uma guerra de desgaste. Embora a Rússia tenha um dos maiores arsenais do mundo em termos de tanques, veículos blindados e artilharia, a situação no campo de batalha se deteriorou. Um dos maiores problemas é a perda de equipamento. Até setembro de 2025, a Rússia havia perdido mais de 22 mil unidades militares, o que é quase o dobro do que a Ucrânia perdeu. Dos danos observados, cerca de 13 mil foram apenas veículos blindados, incluindo mais de 4 mil tanques destruídos ou danificados em 42 meses. Muitas dessas perdas podem estar subestimadas, visto que a verdadeira dimensão dos danos é difícil de medir. No início do conflito, a Rússia tinha cerca de 3.300 tanques em uso, principalmente modelos T-72, T-80 e T-90. No entanto, já em maio de 2022, imagens e relatórios mostraram que tanques mais antigos, como os T-62, estavam sendo retirados dos depósitos. Enquanto isso, a produção contínua de novos tanques é um ponto de esperança. Estima-se que a Rússia consiga fabricar cerca de 250 tanques contemporâneos anualmente. No entanto, mesmo com essa produção, os dados indicam que a Rússia pode ficar sem tanques de combate adequados antes de 2026. O que é ainda mais alarmante é que a Rússia tem usado táticas de ataque que dependem cada vez menos de veículos blindados. Em 2023, começaram a ocorrer ataques com ondas humanas, o que resultou em inúmeras baixas. Ao invés de utilizar os poderosos tanques, agora estão equipando suas tropas com veículos pouco protegidos, como motos e bicicletas com sidecars. Este retrocesso em tecnologia é evidente, revelando a crescente vulnerabilidade no campo de batalha. As estatísticas não mentem,
a qualidade do armamento russo, que antes era considerada superior, agora enfrenta questões sérias. Os tanques T-80 e T-90, supostamente tecnologicamente avançados, mostraram-se vulneráveis aos tipos de ataque que a Ucrânia tem empregado. A armadura reativa promete proteção, mas investigações revelaram que muitos desses tanques estavam equipados de forma inadequada, com materiais de baixa qualidade. E ao T-14 Armata, um tanque que deveria ser revolucionário, mas que nunca foi realmente utilizado em combate. As promessas do Kremlin sobre a produção em massa foram rapidamente desfeitas, oferecendo um retrato preocupante da real capacidade militar da Rússia. Nesta situação crítica, Putin se encontra em uma encruzilhada: reduzir as operações militares ou insistir na intensidade atual da guerra. À medida que continuamos a observar os desdobramentos deste conflito, a grande questão permanece: até onde a Rússia pode ir antes de sua capacidade de combate entrar em colapso? A resposta pode redefinir não apenas o futuro da guerra na Ucrânia, mas também os equilíbrios de poder no cenário global.